investe. E é uma situação totalmente inédita no mundo. Esse eu acho que é o quadro mais interessante aqui que a gente produziu, que é o seguinte, nas barras verticais, no eixo vertical, está a porcentagem do custo de financiamento da dívida pública em relação ao PIB. Não é? E na linha horizontal, nós temos a porcentagem da dívida pública em relação ao PIB para vários países. Então, por exemplo, o Japão, que está aqui na extrema-direita, tem uma dívida de 260% do PIB. Mas, notem ali no eixo vertical, o custo de rolagem dessa dívida não chega a 2% do PIB. Tá certo? Nós temos a Grécia, que é um país que vive uma situação fiscal gravíssima, deve 200% do PIB. A dívida bruta da Grécia é 200% do PIB, no entanto, custa 2,5% o custo de financiamento. Né? E assim por diante. A Itália deve 150% do PIB. Quer dizer, o Brasil está ali entre 70% a 80% do PIB de dívida bruta. Isso depende dos critérios, né? Porque isso envolve uma diferença técnica de critério que não vale a pena aqui ainda entrar em detalhe. Mas o importante é o seguinte, estamos abaixo de 80% do PIB, nós estamos em linha com muitos países, veja, Índia, África do Sul, México, Reino Unido, Argentina, Austrália, China, a Alemanha, a própria Indonésia. No entanto, no que o Brasil se destaca? Note que o Brasil é uma estrela solitária ali em cima, porque nós temos o maior custo de rolagem da dívida do mundo, né? 7% ao ano. Né? Então, nós estamos absolutamente fora da curva e denota uma situação significativa. Então, nós temos um caso único em que a pressão sobre o lado monetário e as taxas de juros gera um encarecimento do financiamento da dívida pública, não é? E do déficit público, que constrange a capacidade de investimento, de crescimento, de geração de renda e de emprego. Por isso que é um tema fundamental. Não é? Há muitas questões implícitas relativas à política monetária e taxa de juros, e todas elas são muito relevantes, mas o que é principal, quer dizer, elas têm que fugir dos dogmas normalmente presentes no debate público, especialmente difundido pela grande mídia, de que nada pode mudar. Porque, na verdade, grande parte dos argumentos que são apresentados na narrativa do chamado mercado, que, na verdade, se refere ao mercado financeiro majoritariamente, parte da academia mais ortodoxa, mais conservadora, e do próprio Banco Central, é uma profecia autorrealizável, não é? Porque, na verdade, o Banco Central se baseia muito nas visões do próprio mercado, que é parte interessada nesse processo, né? Porque, obviamente, o mercado financeiro também é rentista, é possuidor de títulos pós-fixados, que, portanto, são beneficiados por uma taxa de juros alta. Já há hoje, no mercado financeiro, alguma divergência com relação à política monetária do Banco Central, porque aqueles que estão na ponta devedora, né, e que ampliaram a sua exposição ao crédito, estão sentindo uma dificuldade muito grande. Né? Então, é um problema típico que estamos diante de um risco de uma crise iminente de crédito. Então, além dos impactos diretos sobre a dívida pública, haverá esse potencial impacto de um agravamento da crise provocada pela situação de crédito das empresas e talvez até afetando a situação de algumas instituições financeiras. Então, é preciso atacar esse problema e, finalmente, sem esquecer que isso impacta diretamente no custo de capital para as pessoas físicas e pessoas jurídicas. Né? Os custos são proibitivos e, obviamente, isso tem implicações diretas sobre a capacidade de compra, né? Capacidade de demanda de toda a sociedade e, portanto, afeta a estagnação, afetando a estagnação, afeta a arrecadação tributária, afetando a arrecadação tributária, impacta negativamente na situação do déficit público, e mais déficit público com juros tão altos significa aumento proporcional da dívida pública. Portanto, é preciso atacar imediatamente as condições, e a gente vê pelo padrão internacional que há muito espaço em fazer, né?
Basta ter vontade política e, principalmente, se livrar de dogmas e paradigmas que estão presentes na definição da política monetária brasileira. Muito obrigado.